O Egito que não está nos livros de história. Os egípcios já abriam corpos, costuravam feridas e tratavam ossos quebrados. Os médicos do faraó conheciam mais de 700 remédios naturais, catalogados em papiros que ainda hoje surpreendem. Usavam mel como antisséptico, moldavam talas com papiro e amarravam fraturas com bandagens embebidas em vinho. Não apenas por vaidade, mas porque a harmonia do corpo refletia a ordem do universo. As uniões eram registradas com acordos escritos, que detalhavam propriedades, responsabilidades e até compensações em caso de separação. Se uma mulher quisesse se divorciar, bastava declarar isso formalmente. Usavam frações, multiplicação por duplicação e até conceitos básicos de geometria para medir terras após as cheias do Nilo. Criaram uma escrita numérica própria, distinta a 12 hieróglifos para contabilidade e construção. Tinham gatos dentro de casa, cães como companheiros e até gazelas criadas como bichos de estimação. Pombos, macacos e até mangustos apareciam em pinturas convivendo com humanos, mas a criação animal ia além. Bois sagrados eram mantidos em santuários especiais, onde recebiam cuidados diários, banhos, perfumes e até joias. Quando morriam, eram mumificados com rituais detalhados. A relação com os animais era de respeito, utilidade e adoração, uma fusão rara entre o natural e o divino. Os escribas treinavam anos para dominar esses sistemas, e as obras públicas só se tornaram possíveis porque cada pedra, cada rampa, cada cálculo era minuciosamente previsto. E por isso sabemos que suas vidas eram muito mais humanas do que muitas vezes se acredita. Eles sentiam medo da morte, mas também esperança. Amavam, erravam, sonhavam e criavam. Suas casas eram simples, mas cheias de símbolos. Suas palavras eram poesia, cálculo, magia e sátira. O Egito que não está nos livros de história pulsa nas margens do Nilo, nos murais mais humildes, nos objetos esquecidos, nos cantos das tumbas. É o Egito do povo, das risadas, da beleza cotidiana, menos um Egito que sobrevive não apenas em pedra, mas na essência da própria humanidade. As sacerdotisas tocavam e dançavam em homenagem a Hathor, deusa do amor e da música. A melodia preenchia os templos e também os campos. Trabalhadores cantavam enquanto colhiam trigo ou navegavam pelo Nilo. A música também era usada em rituais de cura com cânticos repetidos que induziam estados de transe. Era uma linguagem universal que unia homens, deuses e espíritos. A matemática egípcia não era teórica. Era prática, viva, essencial. E mais, muitas mulheres egípcias tinham controle sobre suas posses, herdavam bens e podiam mover ações legais. Em um mundo antigo dominado por patriarcas, o Egito era uma exceção notável. As mulheres não eram apenas mães, eram comerciantes, sacerdotisas, médicas e até faraós. Os olhos eram pintados com uma pasta escura feita de galina moída, não só para embelezar, mas para proteger contra o sol e infecções. Um papiro encontrado descreve uma disputa entre um gato e um rato, e uma espécie de fábula debochada. Outro mostra um camponês tentando enganar um juiz com palavras bonitas e fracassando de forma hilária. A sátira social existia. E muitos dos escribas mais talentosos também eram cronistas do cotidiano. Eles riam das falhas humanas, das autoridades e dos falsos sábios. Afinal, mesmo em uma terra onde tudo era sagrado, ainda havia espaço para rir da vida. Homens e mulheres raspavam os corpos, perfumavam-se com óleos aromáticos e usavam perucas feitas de cabelo humano e lã de carneiro. As unhas eram tingidas, os dentes polidos com pó de pedra, pomes, e a pele hidratada com gordura animal. E não eram apenas distrações, mas parte da vida espiritual e social. O jogo mais famoso, o Senet, era um tabuleiro com 30 casas, onde as peças representavam a jornada da alma no mundo dos mortos. Jogar era uma mistura de estratégia, sorte e fé. A nobreza passava tardes inteiras jogando, enquanto nas casas comuns as crianças imitavam os adultos com tabuleiros riscados na areia. Outros jogos incluíam dados, damas e até formas primitivas de bola. Entre oferendas funerárias, era comum encontrar um tabuleiro de Senet cuidadosamente embalado, porque até na eternidade, o jogo continuava. Em um mundo sem espelhos de vidro, a aparência era polida com bronze, e o reflexo que se via ali não era apenas físico e sim espiritual. Em Tebas, havia casas de cura anexas a templos, onde sacerdotes e curandeiros trabalhavam lado a lado. As operações eram simples, mas eficazes. Cortavam abscessos, drenavam feridas e até perfuravam o crânio, tudo isso com ferramentas de bronze e uma fé profunda na medicina divina. E ainda registravam sintomas com precisão, como se já compreendessem o princípio do diagnóstico clínico. Enquanto os sacerdotes estudavam o céu, outros egípcios exploravam o corpo não apenas no sentido médico, mas também no controle da fertilidade. Sim, no Egito Antigo já existiam métodos anticoncepcionais.
e eram surpreendentemente criativos. As mulheres usavam pastas feitas de mel, natron e excremento de crocodilo como espermicidas. Outros métodos incluíam inserção de folhas de acácia e fibras vegetais. Esses métodos parecem estranhos hoje, mas estudiosos modernos já comprovaram que a acácia fermenta e libera ácido lático, um componente que realmente possui efeito espermicida. Em uma civilização onde a fertilidade era um presente dos deuses, o controle do nascimento era tratado com pragmatismo e engenhosidade. Os egípcios amavam a beleza. Quem pensa que o casamento era apenas um contrato sagrado entre homem e mulher, se surpreende ao saber que o Egito Antigo também conhecia o divórcio. Sim, os egípcios riam. E muito. Textos antigos registram piadas, sátiras e até histórias cômicas sobre deuses embriagados ou escribas preguiçosos. Na sala do tesouro de um templo ou nas mãos de um artesão modesto, as contas batiam. Os egípcios dominavam a matemática com precisão notável. Eles tinham jogos. Muitos se surpreendem ao saber que os egípcios domesticavam animais com carinho e organização. A música era a alma das festas, dos cultos e da rotina. Os egípcios registraram tudo, e por isso, sabemos que suas vidas eram muito mais humanas do que muitas vezes se acredita. Eles sentiam medo da morte, mas também esperança. Amavam, erravam, sonhavam e criavam. Suas casas eram simples, mas cheias de símbolos. Suas palavras eram poesia, cálculo, magia e sátira. O Egito que não está nos livros de história pulsa nas margens do Nilo, nos murais mais humildes, nos objetos esquecidos nos cantos das tumbas. É o Egito do povo, das risadas, da beleza cotidiana. Um Egito que sobrevive não apenas em pedra, mas na essência da própria humanidade.